E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o perdão em família. Quero pedir que você fique aí ligado, escute com atenção tudo que eu vou falar hoje aqui. Talvez esteja vivendo o que eu vou falar, talvez você conhece alguém que esteja passando pelo que eu vou falar para você hoje e que Deus vai te abençoar. Mas antes quero pedir para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa aí o sininho. Quando os novos vídeos forem adicionados, receber o aviso, tá bom? E para falar hoje sobre o perdão em família, eu quero falar para você um testemunho de uma irmã. Eu estava na igreja um dia e uma irmã ela me procurou e falou assim: pastor, eu quero contar para o senhor o meu testemunho. Eu me sentei com ela e ela começou a relatar um pouco sobre a vida dela. E ela me disse o seguinte, ela começou dizendo o seguinte: pastor, o meu avô, ele foi um homem muito violento, agressivo, sem afeto pela família. Ele batia os filhos por qualquer coisa. Tudo era motivo para ele bater, botar de castigo. E lá não tinha, para ele, não tinha aniversário, não tinha data comemorativa. Ele era um homem grosso. E foi vivendo assim com a família, ela dizendo que o pai dela, né, jovem ainda, e não viu a hora de sair de casa. Quando ele completou 18 anos, ele saiu de casa sem olhar para trás, porque tinha um pai muito agressivo. E o pai dela, ela contando, né, disse que conheceu a mãe dela, namoraram, casaram e foram tendo seus filhos. Ela me disse que foram 8 filhos, contando com ela, 5 mulheres e 3 homens. Só que ela foi me relatando o seguinte: com o passar do tempo, meu pai, ele foi se tornando um homem agressivo igual ao meu avô. Ele batia por qualquer coisa. Meu pai não abraçava, meu pai não beijava, pro meu pai não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha aniversário, meu pai não tinha nada. Pro meu pai, qualquer roupa que a gente estava usando estava bom. E ele batia na gente como se tivesse batido no homem, ele dava soco, ele agredia, dava chute. Meu pai era um homem muito agressivo. E com isso, ela me contando que abriu no coração dos irmãos, das irmãs, muita mágoa, eles tinham muito rancor do pai. Na oportunidade que foi vindo, eles foram saindo de casa. Ela chegou até a dizer que tem uma das irmãs, casou com 16 anos para poder sair de casa, não aguentavam mais aquele pai. E os irmãos foram tocando a vida, se casando, saindo de casa, até quando o último saiu de casa, né, e foi embora, que não aguentava mais morar ali, ela caminhando com Jesus, casada também, e a mãe dela se converteu, entregou a vida para Jesus, e ela relatando no testemunho que com 3 meses que a mãe dela entregou a vida para Jesus, a mãe dela faleceu. E com isso o pai passou a morar sozinho, ficou abandonado, porque nem ela, nem os irmãos não tinham afeto pelo pai, pelo contrário, eles tinham muita mágoa e queriam distância, muita distância dele. Eles não queriam nem ver, não queriam contato, não queriam nada com o pai. Passou um tempo, o pai ele começou a ter algumas complicações de saúde e teve derrame. E ele passou então não podia mais viver, morar sozinho. E dependia de alguém para cuidar dele. E essa irmã me contando, disse que ela chamou as irmãs, os irmãos e falou: olha, nosso pai está muito mal. Precisamos fazer alguma coisa por ele, porque ele depende de agora de uma pessoa para tudo. Ele está na cama, precisando de alguém para cuidar dele. E as irmãs e os irmãos foram unânimes. Falaram o seguinte: eu não quero saber dele. Ele está passando por isso, ele está pagando pelo que ele nos fez, foi o que falaram. Chegaram a dizer: bem feito. Chegaram a dizer assim: ó, ele está sendo castigado, ele está recebendo pelo que ele nos fez. Porque o mal que ele nos causou, agora ele está pagando. E todos falaram o seguinte: não queremos saber dele para nada, não queremos nem ver, nem vê-lo. E ela então falou o seguinte: bom, então eu vou levar ele para minha casa.
que ele não pode mais estar sozinho. E os irmãos e as irmãs falaram assim, se você levar ele para sua casa, você pode esquecer a gente. Você pode esquecer a gente. Não conte com a gente para nada, nem para ir na sua casa. A gente não vai nem na sua casa, a gente não quer saber dele. Não quer saber do nosso pai. Ele só nos fez mal. E ela pegou o pai e levou então para a casa dele. Os irmãos abandonaram ela, as irmãs abandonaram, não tinha mais contato. A família cortou o laço, cortou todo o vínculo com ela. E ela me relatando no testemunho que passou um ano, o pai chamou ela e disse, filha, vem cá, chama o seu pastor, pede para ele vir aqui que eu quero falar com ele. E o pastor então, ela chamou o pastor foi lá e ele entregou a vida para Jesus. Aleluia, glória a Deus, né? Que maravilha. Entregou a vida para Jesus e falou que o pastor queria se batizar. Então o pastor marcou, fez o batismo dele. Aí no dia do batismo, ele pediu para chamar os filhos e as filhas, porque ele queria pedir perdão. Ele estava muito arrependido pelo que ele fez com ele, com os filhos. Ele queria pedir perdão aos filhos, só que os filhos mandaram dizer o seguinte, a gente não quer nem olhar para a cara dele, quanto mais ir falar com ele, nada, a gente não quer, pode mandar ele esquecer. Então ele tocou a vida com ela, né? Eles tocaram a vida foi passando, ele lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, e como os filhos, nesse meio tempo, ninguém tinha contato. Enfim, passaram-se mais 7 anos e ele veio a óbito. Só que nesses 7 anos, Jesus fez uma obra lá na casa, nos irmãos, nas irmãs, os filhos dele, né? Todos já tinham entregado a vida para Jesus e seus familiares. Que maravilha, né? Glória a Deus. Isso é muito bom. Só que eles conheceram Jesus, mas já tinham aquele rancor forte no coração e talvez aquela mágoa não deixava eles procurarem o Pai para exercitar, pôr em prática aquilo que eles aprenderam na Bíblia, que Jesus ensinou, a questão do perdão e do amor. Continuaram sem procurar e o pai morre. E no dia ela manda avisar eles que o pai tinha falecido, e lá na capela, no cemitério, para fazer o sepultamento, os filhos foram chegando. E na medida que eles foram chegando e que eles iam olhando o pai no caixão, eles começaram a desabar em lágrimas, choros, choraram e começaram a dizer como estavam arrependidos de terem abandonado o pai. Começaram a se culpar, dizer o que eu fiz, por que eu paguei um mal com o mal por ele, por que eu não... Eu conheci Jesus e não procurei meu pai. E teve um momento que um dos filhos chegou até a dizer assim, puxa, eu conheci Jesus, eu podia até ter procurado meu pai, falado de Jesus para ele. E nesse momento a irmã falou assim, irmão, o nosso pai está convertido já há 7 anos, faz 7 anos que ele entregou a vida para Jesus. E no dia que ele se batizou, ele mandou chamar vocês, que ele queria conversar com vocês, mas vocês não foram. E agora se passaram 7 anos, e eles choraram muito, estavam se condenando pelo que eles fizeram, pagaram mal com o pai, eles estavam muito tristes, muito arrependidos. E quando chegou lá na hora da última despedida, a irmã falou assim, a que cuidava do pai, eu tenho uma carta do nosso pai que eu quero ler. E algum dos trechos nessa carta diz o seguinte, o pai dizendo, né? Filhos, perdoe o papai. Como eu me arrependo de não ter abraçado vocês e beijado. Como eu me arrependo de não tê-los pego no colo e abraçado e amado vocês. E agora não tenho mais essa oportunidade porque o tempo passou. Mas uma coisa o papai pede para vocês, amem uns aos outros, perdoem os seus irmãos uns aos outros, aproveitem esse tempo, façam com seus filhos o que eu não fiz com vocês, não cometam o mesmo erro que eu cometi. E eles choraram mais ainda. Emocionante essa história, né? Eu contei só um pedacinho, tem muita coisa. Tem muito mais coisa, é muito triste. Mas na Bíblia, nós também temos um exemplo que fala de José do Egito, que também foi
vendido pelos irmãos, e os irmãos jogaram ele numa cisterna, venderam ele foi para o Egito, ficou lá como escravo, depois foi para uma prisão porque rejeitou o assédio sexual da mulher de Potifar, e ela, vendo aquela mentira dele, ele vai para a cadeia, passa-se muitos anos, até que Deus o honra, ele interpreta o sonho de Faraó, ele se torna governador do Egito, e vem aquela fome, e os irmãos vão para o Egito, ele reconhece os irmãos, ele tinha ali a oportunidade de se vingar dos irmãos. Mas José, ele paga o mal com o bem, ele perdoa, ele abraça, ele ama os irmãos. Eu sei que essa história de José tem muita coisa, mas foi só uma pequena, para você entender. E o que eu quero dizer para você com esse testemunho, com essa pequena palavrinha de José do Egito? Talvez você teve um pai violento, que te bateu, te humilhou, te abandonou, ou a sua mãe. Talvez você tenha uma mágoa no teu coração, mas Jesus nos ensinou a perdoar. E quando você perdoa, faz bem para você, vai te fazer bem. Mas pastor, eu já perdoei, perdoa de novo. Sabe por quê? Porque o tempo passa. Essas pessoas, o seu pai, a sua mãe, um dia vão embora e você não vai tê-los mais. Eu hoje tenho o meu pai, que já dorme no Senhor, tenho a minha sogra, que já dorme no Senhor, e a gente fala às vezes aqui, poxa, podia termos feito muito mais por eles, e agora não temos essa oportunidade. Então essa é a hora de você ter o seu pai, abraça ele, beija o teu pai, ama o teu pai, perdoa ele, perdoa tua mãe ou teu irmão, porque isso foi o que Jesus nos ensinou, amar o nosso próximo, pagar o mal que nos fizeram com o bem, com o amor. Porque a Bíblia diz que tudo tem um tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer. E um dia você não vai tê-los. E vai sentir falta. Talvez vai se condenar por não ter tido a oportunidade de perdoar ou de amar. Então esta é a hora. Esse é o tempo. Talvez você teve um pai que nunca te reconheceu. Perdoe. Ama o teu pai. Quem sabe um dia ele vai te reconhecer e você vai ter a oportunidade de abraçar e beijá-lo. Quem sabe você está vivendo isso hoje e você pode contar isso para outras pessoas também, dizer como é bom perdoar e amar. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra venha falar ao teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, abençoe a tua família, que o Senhor abençoe a tua casa, que a tua família, que é o teu porto seguro, seja protegido, seja guardado pelo Senhor, que tem feito coisas grandes e ainda quer fazer muito mais. Ame a sua família. Que Deus te abençoe. Que Jesus te abençoe muitíssimo. Amém?